Seja muito bem-vindo ao Scale, podcast para você que quer crescer dramaticamente a sua empresa aí nos próximos meses. Eu sou Marcelo Pimenta, sócio e Head of Growth da Startse, e hoje eu estou aqui com o Unicórnio, uma empresa de tecnologia em RH espanhola chamada Factorial, que vocês vão conhecer aqui muito provavelmente, ou para você que já conhece, vai conhecer um pouco mais sobre essa história. E para isso a gente tem um convidado chamado Renan Conde, que é o nosso diretor Américas da Factorial. Tudo bem, Renan? Tudo bem, prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho aí do nosso crescimento. Pô, Obrigado pelo convite. Eu que agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite e participar aqui. E, por favor, conta pra gente um pouquinho sobre você, né? Sobre a sua trajetória e um pouquinho sobre a Factorial, por favor. Perfeito. A Factorial, na verdade, um pouquinho sobre mim. Eu trabalho na Factorial, sou diretor Américas. Mas antes de trabalhar na Factorial, sempre trabalhei um pouco com tecnologia, sempre voltado com o mercado de RH. Trabalhei em banco, trabalhei em seguradora, também sempre voltado para a parte de benefícios que atingia esse público. E a Factorial, na verdade, é uma solução 360 para RHs. Então, o propósito é democratizar o acesso. A gente vê que o RH foi o último departamento das empresas a ser aí digitalizado e a gente consegue promover esse serviço para pequenas e médias. Então, a gente começou desse princípio de que empresas maiores tinham um leque de oportunidades e as empresas menores estavam ficando um pouco de lado até por custo. Então, a gente surgiu com uma demanda para ajudar esse pequeno RH. E como é que é o modelo de negócio, assim? Que problemas que vocês resolvem? Quem que é o público-alvo? Aqui a gente gosta bastante de detalhar, porque o nosso público é formado muito por empreendedores que querem conhecer modelos de negócio para poder se inspirar e, de alguma maneira, crescer o negócio deles também. A gente atende qualquer empresa de qualquer segmento que precisa digitalizar o RH. Então, hoje, para a gente ter uma ideia, o nosso maior concorrente é o Excel. Uhum. E por que essa solução ajuda? Quanto tempo não se perde com o Excel? A gente teve um cenário pós-pandemia em que as empresas tiveram que digitalizar, porque se você não tinha arquivos nas nuvens, o pessoal não podia até o escritório se locomover. Então, a gente consegue trazer uma demanda que ajuda desde do pequeno a fazer controle de folha de ponto, recrutamento, avaliação de desempenho, gestão de documentos, cria um portal para o colaborador. E o que eu gosto ainda de mencionar é que a gente tem uma solução mobile. Então, a gente tem um aplicativo que acho que ainda democratiza o acesso e a relação entre o empregador e o colaborador. E como é que vocês ganham dinheiro nessa operação? A empresa, ela paga, é um software as a service? Exatamente, é um SaaS e a empresa paga por funcionário, por colaborador. Então hoje a gente lançou novos planos, porque a gente consegue, antes a solução era totalmente vendida completa, então você tinha acesso a todas as features. Hoje em dia você consegue selecionar o que melhor te atende. Então, de repente, eu tenho um problema na minha empresa de controle de ponto e eu preciso de uma solução rápida e digital, então eu consigo pagar por colaborador somente aquela solução. Ou eu consigo também ter uma solução mais completa. E aí vocês atendem, então, empresas desde pequenas até as médias, né? E hoje é o foco de vocês. Exatamente. A gente está lançando uma estrutura nova agora em janeiro. A gente começou uma estrutura de enterprise para atender as maiores também, mas nosso foco principal desde 2016 tem sido as pequenas e médias. E público-alvo é formado por, geralmente são os CEOs ou são os diretores de RH que estão visando, talvez, digitalizar melhor o departamento? CEOs, diretores de RH, gerentes de RH. A gente tem visto um comportamento muito legal da nova geração buscando tecnologia, né? Então, sempre falo que essa nova geração do mercado de trabalho, ela impulsiona. Então, ela chega na empresa e fala, eu já sei como a gente pode fazer melhor. E a procura tem sido bastante elevada, tanto que o Brasil hoje é o maior mercado da Factorial, em função não só do Brasil consumir muita tecnologia, mas de realmente o que a gente mais ouve eu não sabia que existia uma solução como vocês. Legal. E um pouco dos big numbers, assim, tipo, falando um pouco de mercado mundial e mercado Brasil, você consegue destrinchar um pouco melhor para nós, para a gente conhecer um pouco mais sobre a operação? Sim, claro. A gente opera hoje em 67 países, então atua em 67 países. A gente tem aí cerca de 65 mil usuários em todo o mundo. A gente tem crescido, nosso crescimento foi de 300% em relação ao último ano, com os novos mercados. Fundação foi quando? 2016. 2016. Tem um tempo, então, que vocês já estão... E você está desde quando lá? Eu tô desde 2020. Desde 2020
que vocês tinham que uns... Você 60 colaboradores. 60, e agora estão em? 1.000 e alguma coisa, e a gente vai fechar o quarter com 1.300. Então, a gente tem uma estratégia, a gente está com várias posições abertas em todos os mercados que a gente atua, e a gente finaliza esse quarter com 1.300 colaboradores. E aqui no Brasil, quantos são? Aqui no Brasil, nós começamos com 5 em janeiro do ano passado, e nós estamos com 100, mais ou menos. E a projeção é dobrar esse ano. Cara, é um crescimento, assim, né, estrondoso. Vocês abrem volume de faturamento, assim, como é que funciona essas questões de números? Eu posso te dar uma estimativa do mercado brasileiro, que foi o mercado que eu atuei mais fortemente no ano passado. Então, a gente está aí entre os 5 e os 10 milhões no primeiro ano. 5 e 10 milhões. Legal. E nessa estrutura de SaaS, né? De Software as a Service. Exatamente. E agora, uma curiosidade, assim, como é que foi a questão de vocês virem para o Brasil? Por que vocês vieram e talvez até mirando Latinoamérica? Como é que funcionou isso para vocês? Essa é uma história até engraçada. Nossos founders, então, tinham até então uma operação muito bem estruturada para a Espanha e a França, o mercado estava em crescimento, e a gente atuava, eu comecei atuando para o mercado português. E no início a gente entendeu que não, vamos focar no mercado português, talvez não seja o momento do Brasil, e começaram a chegar esses leads, até acho que pelo website estar em português, esses leads começaram a chegar e a gente foi enxergando uma oportunidade. Depois a gente foi entender que o Brasil consome muita tecnologia, então era um mercado que ia ser de fácil penetração, porque o brasileiro consome tecnologia facilmente e o tempo todo, e a gente falou, bom, vamos fazer um teste. Então a gente começou a atender o mercado brasileiro desde Barcelona. E aí, como a gente viu que a demanda aumentou, a gente falou, precisamos estruturar uma operação ali local, até pelo fuso horário e por estratégia mesmo de crescimento. E visando crescimento acelerado, né? E o que um pouco entrando nessa história do investimento, assim, você acompanhou desde antes de vocês fazerem... Você acompanhou desde que fase de captação? Desde a primeira? Desde a série B e depois agora a série C. E como é que foi? Assim, o que muda quando você vira um unicórnio? E como é que é dentro da empresa essa questão de receber um cheque, né? Quem que investiu na empresa? Foi agora a Atômico, que é a série C, e os nossos outros investidores. A gente tem a Tigers e tem um grupo de investidores também. E o que muda depois que você se torna um unicórnio? O que a gente tem feito é estruturar a necessidade de mercados específicos. Então, a gente ganha esse cheque em branco e a gente fala, vamos continuar crescendo. E a gente entende que é uma empresa que basicamente nasceu no mercado europeu e ela começa agora a chegar em Américas. Então, chega Brasil, chega Latam, chega nos Estados Unidos e a gente percebe que existe uma outra demanda. Então, existe um produto que é fácil de adaptar, que é aceito nesses mercados, mas existem outras demandas locais. Então, basicamente, a gente começou a estruturar o produto. Equipes específicas para cada mercado, para entender a necessidade daquele mercado e conseguir moldar e entregar um produto de qualidade. Uma grande diferença da Factorial também é que a gente leva novas soluções a cada trimestre. Então, como é isso? A gente quer vender o que a gente tem, obviamente, mas o mais interessante é ouvir o feedback, o que a gente não tem. Então, a gente tem um contato muito constante com o cliente para entender uma demanda que ele precisa resolver e aí a gente nota todo aquele feedback e leva em 3 meses ele tem uma solução completa. Então, é um produto que ele cresce, ele está monstruoso de quando eu entrei por agora, porque a gente tem levado esses feedbacks. E esse investimento serve justamente para isso. A gente consegue montar aí os pods de cada equipe de produto, de CX, para entender e trabalhar essas necessidades específicas. E aí gera um certo tipo de corrida para contratação de pessoas? Como é que é isso? Eu tenho muita curiosidade, que a gente ainda não chegou nesse estágio ainda, né? Mas só para ter uma ideia, qual foi o tamanho do Série B? O Série B foi cerca de 85 milhões. Tá, e aí depois disso o Série C já foi... 120 milhões de dólares. E isso que classificou vocês como unicórnio com a Série C. Exatamente. Com a Série C foi engraçado, porque a gente já poderia se tornar um unicórnio antes, mas uma preocupação dos nossos founders é realmente a sustentabilidade. Então vamos devagarinho, vamos estruturando. Só que quando começou, claro, os rumores e todo esse contexto de recessão que a gente tem visto nas outras empresas, a gente falou, não, então vamos captar agora e começar a se estruturar melhor, porque a gente não sabe o que vem aí pela frente. Então a Série C começou com essa história. Mas acho que o sentimento de quem estava dentro da empresa muda radicalmente. E a gente tem... A parte da cultura da Factorial é realmente impulsionar as pessoas que estiveram no começo. Então, a gente vê muita liderança jovem, liderança que começou como SDR, que começou e hoje é team leader, hoje está levando alguns mercados. A gente tem não só crescido como empresa, mas desenvolvido carreira dos colaboradores também.
Entendi. Em relação hoje em dia o foco de vocês é crescimento da base de usuários, pelo que eu tô mais ou menos entendendo, certo? E desenvolvimento do produto, que é o mais importante. A gente sempre vai ter um produto bem robusto. Tá. Quando você fala de desenvolvimento de produto, é criar essas features para mercados locais, possivelmente, certo? Exatamente. Cara, é muito interessante pensar nisso e até eu queria entender, você é responsável pela área de venda, certo? Sim. Como é que funciona a estratégia de crescimento da Fatorial hoje? Assim, como é que vocês crescem de verdade? Perfeito. Hoje a gente trabalha mais com leads inbound. Então, por exemplo, o Brasil é um mercado que a gente trabalha com leads inbound. Então, a gente faz bastante campanhas de marketing, a gente tem workshops, a gente tem os parceiros que traz esse brand awareness e traz esse cliente até a Factorial. Em outros mercados, a gente tem a estrutura também de leads outbound, que a gente está buscando ativamente essas empresas. E agora a gente vem com uma nova estrutura enterprise, que é para atender essa demanda de empresas maiores também. E aí, nesse caso, é outbound? Outbound. A gente tem feito um misto, na verdade. Então, a gente classifica ali, às vezes, um contato de uma empresa maior, que antes era tratada ou descartada, porque a gente realmente entendia que a gente não estava preparado naquele momento. Então, a gente tem um misto. Hoje, a nossa equipe de SDRs para a Enterprise, ele é um pouco misto. Ele faz um pouquinho dos dois. Ah, legal. Eu queria tentar entrar um pouco mais no detalhe, se a gente puder. Hoje, vocês têm essa área de growth, ou de marketing, não sei como vocês chamam. É na Espanha, ela fica localizada na Espanha. Ela fica localizada na Espanha. E lá dentro, e na Espanha tem uma equipe que provavelmente está gerando leads para o mercado brasileiro, certo? Exatamente. Então a sua equipe de vendas recebe esses leads em português para poder processar essas vendas. Como é que funciona esse dia a dia e como é que vocês estão estruturados na área de vendas? A gente hoje... Com marketing, a gente, na verdade, busca aí para fazer as campanhas pagas e buscar esses leads inbound, a gente busca as palavras-chave aí, a principal demanda no mercado, e aí consegue traçar uma estratégia, não só essa demanda, porque depende, claro, de como você está investindo, você vai trazer leads de empresas que você possivelmente não vai trabalhar ou que não é interessante. Então, a gente tem focado bastante no que o mercado procura, e trabalhado em conjunto com essa equipe de marketing. Hoje no Brasil, o processo de venda ele é bem estruturado, então esses leads chegam até os SDRs, a gente tem cerca de 30 SDRs aqui no Brasil. Caramba, e tem closers também? Tem. E aí os account executives, que nós estamos hoje em 34, estamos ainda contratando também. Então são mais ou menos aí 70 pessoas na área de vendas. É o maior time que a gente tem no Brasil, a área de vendas. Fora SDR e closer, vocês têm também a qualidade, esses outros... A gente tem uma equipe de CX, e aí dentro de CX a gente separa a equipe de pequenas contas, acima de 50 colaboradores tem já um account exclusivo, então a gente vai crescendo também em Customer Success. Cara, mas é interessante porque, assim, para 70 pessoas na área de vendas, e é uma empresa que tem muito potencial de escala, é lead pra caramba, né? Porque pensa, 35 SDRs recebendo leads diariamente, pra você conseguir alimentar uma estrutura dessa... Caramba! A gente recebe cerca de 6 mil leads inbound por mês. 6 mil O Brasil é o maior mercado. O Brasil e o escritório do México e de Latam são os maiores mercados em quantidade de leads. Caramba, impressionante. E o ciclo de vendas é longo? Não. Na verdade, para SMB, o ciclo de vendas chega no máximo 30 dias. Então, qualifica, faz a demo, vai para o closer, faz a apresentação e a gente já entra na parte final de negociação. Mais ou menos uns 30 dias, mais porque 30 o ticket não é tão baixo assim. Então... Entendi. Pô, legal. E sobre crescimento, tem mais algum detalhe que seja interessante a gente pontuar aqui para as pessoas? Algum temperinho que vocês colocam ali? Eu acho que o temperinho é realmente, principalmente para as empresas que estão começando a investir no Brasil ou em mercados novos, é entender a demanda local. Então, acho que esse é trabalhar com pessoas chaves que estão ali no mercado, que acompanham diariamente, que vai trazer. Porque eu acho que um grande desafio de uma empresa que está crescendo é realmente, aqui essa fórmula funcionou no mercado europeu, funcionou na Espanha. Será que vai funcionar no Brasil? Sim. Então... Até sobre isso, eu queria trazer um ponto aqui que é legal. Multiculturas é sempre muito interessante porque as empresas brasileiras trabalham com a cultura brasileira e todo mundo já sabe mais ou menos como é que funciona. Não muda muito da Bahia pro Rio Grande do Sul. Só que quando a gente está falando de países, e eu tive a oportunidade de ser diretor de uma empresa que você provavelmente conhece, que é a Securitas Direct, Verisure, né? De marketing e tudo mais. Como é que é para você a questão entre trabalhar com uma gestão espanhola em outros mercados que as pessoas não entendem necessariamente aquela cultura espanhola? Olha, eu tive sorte que os nossos founders, a minha VP,
são pessoas que me dão carta branca. Então, desde que eu assumi para o Brasil, que eu assumi e aceitei o desafio de voltar para o Brasil, porque eu já estava 7 anos morando fora, esse foi um dos combinados. Olha, você está indo para o Brasil e você tem carta branca. O que você me falar que você precisa, a gente vai fazer. Então, a gente não teve esse problema de adaptar a cultura, porque eles aceitaram, eles estão confiando ali seriamente no meu trabalho. Isso foi muito importante, porque a gente não precisou, o que a gente vê, e eu tenho amigos que trabalham em outras empresas, que é convencer o porquê que é preciso fazer isso. E eles entenderam que não. Bom, eu tenho aqui uma pessoa que ajudou a gente, trabalhou com a gente desde que a gente era 60 colaboradores, fez um trabalho bom, e então eu confio no que essa pessoa está fazendo. Então isso deu muita autonomia. É até surreal, porque quando a gente começa esse projeto, a gente começa a tomar as decisões de justificar. E aí depois a gente tem que falar, não precisa justificar, a gente confia que você tem entendido a mensagem. É aquela, um pouco da cultura de a liberdade com responsabilidade, certo? Exatamente. Aliás, desculpa, não, pode completar. Não, até o desafio que a gente tem, eu assumi recentemente, em junho do ano passado, eu assumi o mercado americano. E aí é um grande desafio, que é um choque, não de cultura, mas é um choque de um mercado que se comporta totalmente diferente do que a gente vivenciou na Europa e também no Brasil. Então, o legal eu com a visão de gestor, de diretor Américas, eu busco sempre alguém ali que vai me dizer também. Então, eu passei por essa situação quando eu vim para o Brasil, mas hoje eu busco pessoas ali que vão me dizer, porque eu posso entender ali um pouco do crescimento, entender do modelo de negócio, mas eu preciso de insiders que vão me falar como se comporta de fato aquele mercado. E aí, tá gostando do episódio de hoje? Bom, se você é empresário ou executivo, eu tenho um convite para te fazer. Nós aqui da Startse University lançamos o melhor programa do Brasil sobre escala de negócios. A gente sabe que não é muito fácil crescer as nossas operações com as melhores práticas do mundo e para isso a gente envelopou nesse produto online que você pode ter acesso imediatamente, chamado Scale, Growth and Sales Acceleration, com os melhores professores do mundo para poderem te ajudar e mostrarem com cases práticos o que aconteceu na empresa deles para que essas empresas pudessem escalar de maneira dramática e consistente ao longo dos últimos anos. Professores como Sean Ellis, o pai do Growth Hacking, Aaron Ross, o pai da receita previsível no mundo, vão ser alguns dos seus mentores nesse programa. Então, se você estiver interessado, clica no link que está aparecendo aqui nessa tela ou então apresente o seu smartphone para esse QR Code e tenha acesso com uma condição exclusiva para você que está aqui assistindo a esse episódio do nosso Scale Podcast. Não deixe de aproveitar essa condição especial. Bora então continuar aqui no nosso episódio de hoje que tá imperdível, hein? E aí, como é que vocês se organizam em relação à expansão? Então, você como diretor Américas, você tem equipes nesses países que vão depois cuidar do crescimento da operação local? Exatamente. A gente tem equipes locais, então eu tenho hoje basicamente uma estrutura. Eu tenho 3 reportes diretos, que eu tenho o Head of Sales Brasil, o Head of Sales de Latam, que está no México, e tem o Head of Sales dos Estados Unidos. Então, a gente começa a estruturar. Eu, basicamente, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fiz algumas mudanças, porque nosso primeiro escritório, essa história acho que é legal para compartilhar, nosso primeiro escritório era em Lehigh, que fica em Salt Lake City, pertinho de Salt Lake City. E a gente fez um investimento que não estava tendo retorno. Se a gente comparasse com os mercados novos, aquele escritório aí não estava funcionando. Então, assumi em junho, fui conhecer o mercado e aí eu entendi que a gente tinha um mega desafio, porque a gente pegou o boom das empresas de tecnologia, vamos para Utah, porque é o novo Silicon Loops, vamos investir ali. Só que fazendo uma pesquisa mais direta, nosso maior problema foi contratação. O custo de contratação naquele local era muito elevado. Então, eu fui fazer uma pesquisa de mercado e eu entendi que é o estado com a menor taxa de desemprego. Então, um vendedor de loja ganhava mais que um cara que estava em tecnologia. E você andava nas ruas, todas as empresas estavam contratando. Então, uma mudança estratégica foi mudar esse escritório e isso acho que eu fui beneficiado também dessa carta branca. Então, eu mudei esse escritório de Salt Lake City para Miami. Porque eu queria aproximar a cultura que a gente tem em Barcelona. A cultura da Factorial, eu poderia dizer que ela paga bastante desse crescimento que a gente tem, porque é uma cultura muito forte. E o meu maior desafio quando eu aceitei vir para cá foi realmente ter a mesma cultura que a gente tem lá, que é a cultura que não é tão hierarquizada, que as empresas, que os colaboradores possam contribuir, que pessoas que trabalham unidas, que o career path era muito transparente. Então, eu consegui adaptar isso também. Que legal. E o que muda de país para país em relação ao mercado de consumidores? Assim, o que muda na essência do cliente-alvo que vocês miram?
de país para país, né? Quando a gente está falando de Américas, a gente está falando de uma discrepância muito grande, principalmente entre já de Brasil para México e de México para Estados Unidos. Mas um pouquinho dessa nuance, assim, o que você percebe que muda de verdade? O que impacta bastante, e eu acho que mais uma vez os Estados Unidos fica como exemplo, é a legislação trabalhista de cada país, pelo menos impacta nosso produto. Então, por exemplo, nos Estados Unidos ele tem uma relação de bastante liberdade com os colaboradores, então não chega a ser uma CLT que você tem vários benefícios, e hoje algumas coisas, por exemplo, um desafio que a gente teve de mudar o produto, férias você tem aqui no Brasil garantido por lei 30 dias, você tem na Espanha 23 dias úteis, em Portugal 22 dias úteis. Quando você chega nos Estados Unidos, a férias é um benefício. Então a maioria das empresas dão 5 dias úteis por ano. E aí, como é um benefício, você pode bloquear esse benefício dos colaboradores. Olha, eu não quero que você tire férias a semana do Natal. Então, a gente foi adaptando e entendendo por que esse mercado se comporta dessa maneira. Ou como a gente faz o controle de horário, que basicamente hoje é muito bem regulamentado. Mas como que eu faço isso em outro país, em que eles são pagos por hora e eles têm uma liberdade de trocar os horários dele o tempo todo? Então, a gente vai aprendendo ali eu acho que a legislação trabalhista de cada país que impacta também como a gente molda nosso produto. Pô, legal. E você estava falando um pouquinho aqui sobre cultura, né? Da cultura fatorial, e era uma pergunta muito que eu queria trazer. A gente sempre faz essa pergunta porque quando a gente acredita muito no crescimento que tem a ver com com a estratégia de crescimento, com o cérebro que pensa em crescimento, né? Que a gente chama de growth, que faz parte aqui do nosso ambiente do Scale, que é o podcast, mas a gente acredita muito em cultura, porque a cultura, dependendo da forma como você faz a gestão, implementa as boas práticas na sua empresa, muda completamente a forma como você vai acabar crescendo. Então, cultura, crescimento, gestão e visão de futuro tem a ver com crescimento. Como é que é a cultura de vocês, que você falou que é forte? É uma cultura, por exemplo, eu comecei a trabalhar na Factorial remotamente, então estava no Brasil. Quando eu fui para lá, eu vi um mundo, então pessoas de 30 nacionalidades diferentes, o tempo todo juntas e contribuindo. Então, foi primeiro um choque, porque eu sempre trabalhei em empresas multinacionais ou empresas muito grandes, muito bem estruturadas, e aí eu fui para um ambiente que os próprios colaboradores desenvolviam os processos com as ideias. Então, isso foi um choque, porque não tinha um atrito. Então, era como sentar numa mesa de bar, e aí você estava ali conversando, geralmente nos happy hours que a gente tinha, e aí surgia uma ideia, aí já entrava ali, colocava no canal, e a gente começava a desenvolver a partir disso. E aí, quando eu vim para o Brasil, eu pensei nessa parte e falei, acho que o Brasil vai ter uma adaptação muito fácil para isso. E não, foi um choque. Porque acho que a gente teve um choque cultural de conscientizar os colaboradores, de fazer um trabalho. Vocês têm liberdade para isso, vocês não precisam necessariamente, de repente, ter uma ideia muito boa e precisar passar para o seu gestor e esperar que ele passe para frente. Vocês mesmo, nos canais de comunicação, vocês têm ali a liberdade de comentar, de trazer ideias, de debater. A gente tem o All Hands, que é toda sexta-feira também, que a gente dá essa oportunidade para todo mundo. E foi como eu cresci também. Então a gente começa a mudar a cabeça das pessoas de que os processos não estão bem definidos, não são bem definidos, os processos podem ser alterados, que é uma frustração que eu tinha um pouco também quando eu trabalhei nessas empresas, que às vezes a gente tinha enxergava uma solução para um problema e aí a gente levava não, mas é assim que é o processo. E a gente não tem isso, a gente muda esse processo o tempo todo. Tem algum ritual, alguma reunião que é uma prática semanal que vocês adotam de gestão na empresa? Alguma coisa que seja legal até de usar como exemplo, que vocês acreditam que funciona bem lá? A gente tem o All Hands, que é toda sexta-feira, e a gente separa agora. Antes do All Hands a gente fazia um apanhado de todas as informações. Hoje a gente faz, cada semana é um tema. Então a gente pega a área de growth, então o pessoal vai fazer um update, e aí vai abrir um espaço para ouvir ideias ou ouvir o que cada mercado tem a dizer. Na outra semana a gente faz o pessoal de produto, na outra semana CX, então a gente vai fazendo essa imersão por todos os departamentos. O que é legal é que cada colaborador tem que ter uma visão muito clara de como funciona todas as áreas. Então, não é simplesmente eu chego, faço meu trabalho e vou embora. Eu faço meu trabalho, mas eu tenho ciência do que as outras áreas estão trabalhando. E a gente promove essa integração. Uma experiência muito legal, e a gente vai fazer isso agora em maio do ano passado, a gente reuniu todos os colaboradores do mundo todo. Na época, a gente era 700. Então, a empresa enviou todos para Barcelona e eles puderam ver de perto como funciona essa cultura. E acho que foi muito gratificante. Eu tive funcionários no Brasil que começaram, sei lá, a gente foi em maio, começaram em fevereiro, março, e quando eles voltaram do evento, a primeira coisa que eles disseram foi: agora eu consigo ver o que você falava da cultura.
de como eles trabalham aqui, de como a gente tem desenvolvido esse negócio. E isso deve gerar um residual por bastante tempo, né? Até que você precise fazer uma nova dessa depois. Não, e espalha. Isso que é legal, porque então na época a gente foi com cerca de 40 colaboradores, a gente não tinha ainda 100. Claro, a gente começou em janeiro, então em maio a gente foi com 40. Os que entraram depois tiveram essa mesma energia de quem já estava, então começaram a passar a mensagem. Então acho que a cultura cresceu e hoje a gente tem as pessoas que não foram, estão se preparando para ir para esse evento agora de maio e eles já têm a ideia do que é, de tanto que os outros colaboradores falaram, olha, é isso que você vai ver, é isso que vai acontecer, é isso que... Então acho que impulsiona bastante. E mantém as pessoas engajadas, né? Eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal agora, porque você é uma liderança das mais importantes da empresa, você é um brasileiro que chegou numa posição muito importante numa multinacional e no unicórnio, né? Então você tem aqui várias lições para poder passar para aquele líder hoje que tá meio tipo, cara, eu trabalho às vezes numa empresa meio, sei lá, da velha guarda ali, meio tradicional e tô de saco cheio, né? O que você daria de dica para um profissional que tá nessa fome de se transformar e tem, acho que a sua experiência também de poder ter chegado em outro país, né, como estrangeiro e conseguir, alcançar coisas muito legais ali. O que você poderia falar para eles? Eu acho que arriscar é importante. Eu acho que se você tem uma bagagem profissional, você tem basicamente confiar no seu trabalho. E eu acho que existem... Com o mundo globalizado pós-pandemia, tem um mar de oportunidades. Então, e se livrar de preconceitos. Então, a primeira coisa quando um brasileiro migra, não importa se ele tem uma carga, se ele tem 20 anos de experiência, quando ele chega em qualquer país, eu vi isso muito de perto na Europa, a primeira coisa que ele ouve de outros brasileiros que estão ali é uma limitação. Você não vai conseguir trabalhar na sua área aqui. E não é. Eu sempre, desde o primeiro momento que eu mudei para Portugal, há cerca de 7 anos atrás, eu cheguei e falei, eu vou trabalhar na minha área. Então, eu nunca me candidatei a vagas que não fossem na minha área. Em um mês, eu estava na minha área. Então, eu não me limitei. O que eu presenciei de vários colegas é que eles chegavam e eles nem sequer tentavam, porque eles já eram contaminados por aquela onda de que, eu já estou aqui há mais tempo. E vai para o subemprego lá. E vai para o subemprego. E não é. Hoje o mundo é globalizado. Eu já tinha, claro... já tinha a documentação, estava até comentando aqui nos bastidores, para viver em Portugal, podia viver em outro país, mas eu não precisei de fato, que quando a Factorial me contratou, eles disseram, não, a parte do seu visto, quem faz é a gente. E a mesma coisa legal. Agora, a gente tem um brasileiro aqui no escritório do Brasil que atende Estados Unidos, ele tem me ajudado com os Estados Unidos. E agora a gente vai fazer essa migração e o visto, não se preocupa, se você é um bom profissional, essa empresa vai investir em você. Então, não se limitar a esse pensamento que te limita e arriscar. Eu acho que se você está numa estrutura que não te permite crescer e não permite você fazer as alterações que você sabe que pode ser feitas, então que existem outras empresas que precisam desse seu know-how. Pô, que legal. É muito legal e, assim, é um incentivo aí para você que está hoje meio desanimado. Eu já tive nessa posição também. Eu sei o que você está pensando aí. Cara, pega esse exemplo aqui, né, e tenta transformar a sua vida. A gente está falando aqui de escala e isso é uma coisa que pode escalar a sua carreira dramaticamente. E eu queria fazer uma última pergunta para você aqui, que é em relação à visão de futuro, porque eu acho que é muito importante a relação entre inovação e visão de futuro. Como é que vocês enxergam essa questão da inovação na empresa hoje e qual que é a visão de futuro para os próximos anos da Factorial? A gente tem agora... A gente está lançando um produto que já tem no mercado europeu, mas que vai entrar um pouco na parte financeira. Então, a gente vai ter a parte... Imagina que você é um RH, você tem um sistema ali que você utiliza desde a contratação até a demissão, e com pesquisa de clima, que é o de fato que a gente entrega. E aí você, dentro dessa própria ferramenta, você consegue emitir cartões para você, cartões corporativos, e que as despesas já estão ali automaticamente. Eu acho que todo mundo sofre hoje, principalmente quem trabalha em grande empresa. Chega na hora de fazer reembolso, é uma guerra, né? Que você tem que pegar as notas, colocar ali no papel. Então, a gente está entrando mais na parte financeira do RH. E como futuro, eu tenho abordado esse tema bastante em palestra, que é o futuro da nossa solução, ele está muito relacionado ao futuro do mercado de trabalho. Qual que é o futuro do mercado de trabalho? Em 2030, a gente estima-se que 50% da força ativa de trabalho é da geração Alpha e Z. Essa geração é tecnológica. Essa geração é uma geração que nasceu com a tecnologia na mão. Então, eu acho que a gente vai mudar, as empresas precisam aproveitar esse momento para se digitalizar, para se transformar tecnologicamente, não só no RH, mas em todos os setores. E a gente já tem visto isso. Eu estava realmente
conversando com colegas que são... Imagina, o pessoal que trabalha como funcionário público é escriturário. Imagina hoje um cara de 18 anos, com toda a tecnologia, ele chega lá na prefeitura, no órgão público para trabalhar, e aquele sistema não tem nada a ver com ele. Aquela quantidade de papéis não tem nada a ver com ele. E ele não fica, porque essa geração ela é extremamente preocupada com questões sociais, ambientais, ela sabe que pode ser feito diferente. Então a gente tem aí caminhado e pensado em soluções que vai estar alinhada com as próximas gerações no mercado de trabalho. Eu vi inclusive um dado muito recente, acho que 80% dos jovens entre 18 e 24 anos desejam trocar de empregos porque eles não estão satisfeitos com aquela atribuição que lhes foi dada, né? Então é muito interessante como que a gente, enquanto empresários, líderes das nossas organizações, a gente precisa ficar de olho nessas transformações, porque não é muito fácil. E em relação à inovação, assim, como é que vocês estão de olho em o que está acontecendo em produto, um pouquinho de lá dentro? Como é que vocês realmente fazem para poder melhorar? Tem uma área destinada para isso? Sim, todo cliente que já está dentro da casa, ele tem acesso ao nosso roadmap, então ele pode contribuir. E a gente tem reuniões de alinhamento mensais com esses clientes e a gente convida... Agora a área de produto está vinculada em vendas. Então antes a área de produto estava vinculada aos desenvolvedores e a gente mudou essa estrutura esse ano, justamente porque essa área precisa buscar todo o feedback do cliente. Me conta seu dia. Tá, meu dia é assim, hoje eu faço isso, e eu conseguiria ter mais tempo para inovar na minha área, para ser o RH mais estratégico, se eu não precisava lidar com essa demanda burocrática. Então, essa pessoa de produto começa a desenhar uma solução para esse problema. Um exemplo muito, muito importante que a gente utilizou, em outubro do ano passado, do ano retrasado, a gente... Teve uma empresa de tecnologia brasileira, clientes nossos, e eles têm 800 colaboradores, eles tiveram que mandar um termo, que foi quando o governo emitiu um termo para o pessoal que estava em trabalho remoto. E aí essa empresa ligou para a gente e falou, olha, eu sei que vocês não têm uma solução como essa, mas eu preciso enviar 800 contratos para ser assinado e eu vou ter que preencher esses contratos, vou passar o final de semana inteiro colocando o nome dos colaboradores, colocando os dados. Coincidiu que nessa época a gente estava testando uma solução que a gente tem hoje, disponível para todo mundo, que você tem a base dos seus colaboradores que estão dentro da Factorial. Se você coloca um documento em branco, a gente faz uma configuração e ele começa a preencher automaticamente. Então, a gente já estava testando essa solução, ela colocou o modelo do contrato, os colaboradores dela já estavam no sistema porque ela já era cliente, em 5 minutos ela enviou para todo mundo assinar digitalmente, já com os dados preenchidos. Então, todo esse feedback é o que ajuda a gente continuar mudando e trazendo inovação para os clientes. E a inteligência artificial hoje é uma prioridade para vocês lá dentro? Sempre. A gente vai caminhar sempre. E, claro, eu acho que sempre quando a gente fala de tecnologia e inteligência artificial, é super importante, mas mesmo assim mantendo a parte humana das questões. Então, a gente tem um mega apoio de inteligência artificial, mas a gente sempre vai olhar também pelo lado humano. Pô, legal. Renan, eu quero deixar esse espaço aqui para você dizer para o pessoal aí como encontrar a Factorial, quais são as melhores formas de se conectar com a Factorial e também com os seus perfis aí, como é que o pessoal pode encontrar você na internet? Ótimo. A Factorial é www.factorialhr.com.br. A gente também tem uma página Factorial, a Factorial RH tá no Brasil, no YouTube, Instagram também, Factorial RH, consegue encontrar as informações. E o meu LinkedIn, Renan Conde. Acho que não tem muitos Renan Condes no LinkedIn, mas se tiver, é só o Renan Conde da Factorial. Valeu. Renan, muito obrigado aí pela sua participação. Acho que foi muito legal conhecer um pouco sobre vocês, sobre a estratégia de crescimento e um pouco dessa mistura multicultural aí de uma empresa que hoje é um unicórnio e está crescendo muito. Obrigadão mesmo. E pessoal, a gente se vê aí num próximo episódio do Scale. Até mais. Tchau, tchau.